Fala pessoal, tudo bem com vocês? Deixa eu adivinhar, você acabou de comprar uma impressora 3D ou tá pensando em comprar. Então esse vídeo ele pode economizar horas de impressão perdida e muito dinheiro em filamento, porque hoje a gente vai falar sobre os 10 erros que praticamente todo iniciante comete, e eu sei disso porque eu gabaritei essa lista, e o mais importante, como você vai evitar de cometer esses erros. Então antes de tudo, já se inscreve no canal, deixa o seu like e roda a vinheta. E vamos para o primeiro erro, e o primeiro erro é não limpar a mesa corretamente. A maioria dos erros ele não ocorre por conta da impressora, e sim por conta da mesa suja. Seja resíduo de gordura dos dedos, poeira, resíduo de cola em cima da mesa, vai atrapalhar na aderência da mesa e vai fazer com que a sua peça descole. Então, muito importante, antes de cada impressão, verifique se não tem nenhum tipo de resíduo sobre a mesa que possa estar atrapalhando a sua impressão. E o segundo erro é escolher o filamento errado. Muita gente compra o filamento só porque ele está barato e não porque ele atende a demanda que ela precisa no momento. A gente sabe que existem muitos tipos de materiais, cada um com uma aplicação diferente. Então, verifique as demandas do seu projeto para depois escolher o material que você vai utilizar nele. E o terceiro erro é ignorar a primeira camada. A parte mais importante da impressão é a sua primeira camada. Se a primeira camada estiver ok, 99,9% de chance da sua impressão dar certo. Porém, caso a sua primeira camada tenha algum tipo de defeito, 99,9% da sua impressão dar errado. E por que isso acontece? Porque a primeira camada é o pilar de sustentação da sua peça. É dali que as outras camadas vão se sustentar para formar a peça que você está imprimindo. Então a primeira camada precisa estar perfeita. Muito importante, não coloque a peça a imprimir e deixe ela imprimindo sozinha. Cuide pelo menos da primeira e da segunda camada para evitar que tenha qualquer tipo de defeito nelas e você acabe perdendo a sua peça. E o quarto erro é imprimir rápido demais. Muita gente, principalmente quem está começando, tem o costume de acelerar a impressão para terminar logo. Porém, na prática, isso resulta em mais vibração e mais defeitos na peça. Muito mais chance de você acabar perdendo a sua peça por algum motivo ou outro. Então controle a sua ansiedade e mantenha a velocidade padrão da impressora para evitar erros. E o quinto erro é não guardar corretamente o filamento ou não secar o filamento antes de utilizar. A gente sabe que todos os filamentos, seja PLA, seja PETG, seja ABS, são materiais que absorvem umidade. Então a gente precisa protegê-los da umidade antes da impressão e secá-los, se necessário, também antes da impressão. Porque filamento úmido, ele resulta numa peça com menos aderência, uma peça com menos resistência e uma peça muito inferior em questão de acabamento. Então a gente precisa tomar muito cuidado com o filamento. Armazene o seu filamento corretamente, dentro de um pote hermético com sílica ou dentro de um ziplock com sílica também para sugar a umidade e utilize um secador caso necessário, se você tiver com muito problema de umidade. Porém, não insista em imprimir um filamento que está muito úmido. Isso pode acabar até mesmo danificando a sua impressora. E o sexto erro é usar preenchimento exagerado. Muita gente acredita que para uma peça ser resistente, ela precisa ser maciça, com 100% de preenchimento, o que a gente sabe que não é verdade. Na grande maioria dos casos, entre 10 e 20% de preenchimento já é mais do que suficiente. Você economiza tempo, economiza filamento e no final das contas você nem percebe a diferença na peça final. Então essa é a minha dica. Nem sempre você precisa aumentar a 100% a quantidade de preenchimento para ter uma peça resistente. Você pode utilizar outras configurações e economizar no preenchimento. E o sétimo erro é não verificar uma prévia do fatiador. Muita gente simplesmente coloca imprimir sem verificar o fatiamento da peça. A gente sabe que muitos arquivos que vêm do MakerWord, eles talvez não venham com a configuração exata para impressão. Alguns vêm sem suportes, alguns vêm com suportes desnecessários, alguns vêm em alguma orientação que não é a melhor para impressão. E muita gente acaba simplesmente baixando o arquivo e mandando imprimir. Tome muito cuidado com isso. Muitos arquivos do Maker não vêm prontos para impressão e precisam de configurações. Então, sempre antes de imprimir, abra o seu fatiador, configure ele. Desgraça! Esses vídeos devem ficar muito bom depois quando tu corta eles, né? Quando tu vai editar. Então, antes de mandar imprimir, faça o fatiamento da sua peça e verifique se está tudo ok. E o oitavo erro é escolher a orientação errada da peça. Esse erro é muito parecido com o sétimo erro. Muitas vezes a gente baixa um arquivo lá no MakerWord ou em alguma outra plataforma e a gente não verifica o fatiamento dessa peça, não verifica a orientação dessa peça. E a gente acaba imprimindo ela numa orientação que talvez não seja a melhor para impressão, que resulta numa peça pouco resistente ou numa peça com um acabamento não tão detalhado. Então, verifiquem a orientação da peça antes de mandar para impressão, até porque, dependendo da orientação que você utilizar na peça, pode ser que ela precise ou não de suporte. Então, talvez você está gastando suporte à toa numa orientação que não é a ideal para sua peça. Então, verifique também a orientação da peça. E o nono erro é não fazer a manutenção adequada da sua impressora.
Muita gente acredita que uma impressora é eterna, que ela não precisa de manutenções, o que não é verdade. Lubrificar os eixos, verificar correias e o aperto dos parafusos pode evitar muita dor de cabeça e aumentar a vida útil da sua impressora. Então mantenha a manutenção da sua impressora em dia. E o 10º erro é desistir depois da primeira falha. Todo mundo que trabalha com 3D já perdeu alguma peça ou perde diariamente. Se você não perdeu, você vai perder, pode ficar tranquilo, vai chegar a sua hora. Brincadeiras à parte, não desanimem com os erros. Os erros são essenciais no processo de aprendizado. É eles que nos indicam exatamente aonde está a falha e onde a gente precisa corrigir. Fatores que não estão sob nosso controle podem acabar atrapalhando a impressão, como por exemplo uma queda de luz durante a noite. Ela pode interromper a sua impressão e você vai ter que reiniciar ela no dia seguinte. Então, muito importante a gente não se frustrar com esses erros, a gente procurar aprender com eles e evoluir sempre que possível. Vai chutar com essa varinha, vai chutar com essa varinha ainda, mano. Não para, que eu não terminei ainda. E agora eu quero saber de você, qual desses erros você já cometeu, ou quais desses erros você já cometeu. Eu particularmente gabaritei essa lista. E se esse vídeo te ajudou, se inscreve no canal, deixa o seu like e ativa o sininho, porque toda semana tem conteúdo novo sobre impressão 3D, regulagem, filamentos, testes, dicas de impressão e muito mais. Até o próximo vídeo. Agora sim. Ah, eu meti uma dancinha ali com a varinha que ficou muito do caralho. Pô.